Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui ao vivo, no Congresso Virtual da UFBA. Estamos realizando a quinta mesa do Forpop, quinta mesa, né, sobre capoeira do Forpop, que é o Fórum Permanente de Artes e Tradições Populares da UFBA. É uma iniciativa aí da Proeste, com vários setores da universidade. A gente tem já um trabalho com capoeira através do projeto AU, que é a UFBA e os mestres e mestres da capoeira e da cultura popular. E estamos chegando aqui nessa quinta mesa, né, para debater a capoeira e as políticas culturais. Então, temos a grande satisfação de trazer aqui 13 militantes, acadêmicos, gestores, né, capoeiristas, pessoas comprometidas com a prática, com a teoria, com a articulação política, teórica, né, e em termos de projetos. Então, quero convidar aqui, né, para essa nossa conversa de hoje, a professora doutora Daniele Canedo, né, professora da UFBA, da UFRB, né, do Pós-Cultura, o mestre Soldado, né, que é também professor Neuber Costa, doutor em Educação pela UFBA também, do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia. Dani também é membro do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia, assim como eu, os três somos parceiros. E temos um outro convidado, né, especialmente do Rio de Janeiro, o mestre Paulão Tucungo, que é do Grupo de Trabalho da Salvaguarda no Rio de Janeiro, um dos fundadores da Rede Nacional de Ação pela Capoeira, do Movimento Nacional da Salvaguarda, criador de revista virtual, é um grande militante também, né, das políticas públicas, da salvaguarda e da capoeira em vários âmbitos, né? Então, o tema todo mundo já sabe, né? Vamos dar início à nossa conversa dessa noite e eu quero ter a satisfação de chamar, né, nossa primeira convidada, que é a nossa anfitriã, Daniele Canedo, vulgo Pimentinha na capoeira. Então, professora Daniele, o Gunga está com você, é contigo. Por gentileza. Que maravilha, né? Pegar esse Gunga aí e levar essa roda. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de ter rodas, né, ainda que virtuais, já que estamos todos com muita saudade das nossas rodas reais, né? Todos as capoeiristas, os capoeiristas estão sentindo falta, né? Que saudade, né, minha filha, das nossas rodas. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de começar agradecendo a Paulo Magalhães pela ideia, pela proposta, pelo convite, né? Tem uma semana incrível aí de muitas mesas no Congresso da UFBA e que bacana a gente hoje ter esse espaço para poder falar de capoeira a partir dessa dimensão da política pública hoje, de outras dimensões ao longo da semana. Então, parabéns, Paulo, pela iniciativa. Eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Também agradeço uma oportunidade de estar aqui com o mestre Soldado, o mestre Paulão. Eu tenho certeza que a gente vai tentar fazer um debate muito interessante e chamar atenção para algumas coisas que são sempre relevantes na capoeira, mas que no contexto da pandemia, nessa crise que nós estamos vivendo, elas se tornam ainda mais urgentes, né? Eu vou me apresentar brevemente, então, meu nome é Daniele Pimentinha, na capoeira, sou capoeirista, digamos assim, de amor e de paixão a vida toda e de frequência mesmo desde 2004, treino com o mestre Balão no grupo CT Capoeiragem, sou professora na universidade, como ele falou, e pesquisadora no campo da gestão cultural, das políticas culturais e da economia criativa. Então, a capoeira, ela está na minha vida como paixão já há muito tempo e, mais recentemente, como tema de estudos, né? Até pouco tempo atrás, eu não conseguia muito conciliar os estudos, meus trabalhos sobre economia da cultura, economia criativa, política e gestão cultural com a capoeira. Mas, com o tempo, eu fui vendo que isso era muito necessário aproximar, inclusive, a minha atuação política como ativista, né, do trabalho no campo cultural, dos direitos culturais, da diversidade cultural. Eu precisava incluir a capoeira aí nessa dimensão das minhas análises. Então, mais recentemente, tenho feito pesquisas no campo da capoeira, criado eventos. Então, junto com o mestre Duda e o contramestre Calango, nós realizamos o seminário, o simpósio Capoeira e Salvaguarda, que fizemos já 2 edições no Enecult, e estamos com uma pesquisa na capoeira, que foi aprovada agora pelo edital Fundo de Cultura da Bahia, que nós vamos realizar ainda esse ano, que se chama Dimensão Econômica da Capoeira, Cadeias Produtivas, Modelos de Organização da Produção e Internacionalização. Então, hoje eu vou falar um pouco dessa pesquisa, mas antes de mais nada, queria dizer, né, que eu falo a partir de um grupo
que se chama OBEC, o Observatório da Economia Criativa. Nós realizamos pesquisa tentando entender um pouco como gerar dados e informações sobre a economia criativa. E o que é economia criativa? Né? Às vezes a gente, por exemplo, como capoeiristas, a gente tem dificuldade de perceber que há uma relação de que a gente faz parte da economia criativa. Aliás, como capoeiristas, muitas vezes a gente tem até mesmo dificuldade de se reconhecer a dimensão econômica da capoeira. Nos parece, às vezes, que a gente está falando de alguma coisa que não nos compete. Porque, é claro, principalmente para a gente, a capoeira ela é simbólica. Né? A gente faz capoeira, principalmente pela simbologia dela, pela importância tradicional, pela importância ancestral. Então, a dimensão econômica, ela veio a posteriori. Ela vem depois. Ela vem na medida em que muitos de nós nos tornamos profissionais e vivemos de capoeira. Quantos? Tomara que muitos que estejam aqui assistindo hoje, podem mencionar, são pessoas que vivem da capoeira. E o que acontece quando a gente tem uma crise como essa? Né? Quantos de nós estamos com as atividades paralisadas? Quantos estão conseguindo dar aula? Os quarentreinos estão funcionando? A gente consegue manter as academias? Os mestres conseguem continuar sendo valorizados e continuando tendo recurso financeiro para se manter nessa crise? Né? Quem parou de pagar a academia? Quem continua pagando? Como é que os mestres estão se mantendo? São questões fundamentais. E mais até do que essas questões, agora no contexto da pandemia, a gente precisa pensar no novo normal, como se diz, né? No mundo pós-pandemia. Então, o que vai acontecer depois que essa primeira fase da crise passar? Alguns dizem que pode durar até 2 anos. E aí nós vamos ficar os próximos 2 anos sem fazer roda? No teatro, no cinema, já começa a se pensar em algumas possibilidades de procedimentos, de novas formas de fazer, para evitar o contato, já que se diz que o vírus vai continuar circulando por 2 anos. É possível uma roda de capoeira sem contato? A gente consegue jogar e fazer a capoeira acontecer sem ter contato físico, sem ter contato pessoal, direto, olho no olho, né? Sorriso, o abraço, o aperto depois do jogo? Então, a gente vai precisar discutir todas essas coisas. Quando os primeiros decretos... o tema dessa conversa é capoeira e políticas culturais. A gente podia falar aqui de um histórico, mas eu entendo que o mestre Soldado e o mestre Paulão vão falar um pouco mais dessa coisa do histórico das políticas culturais, da situação. Então, eu vou um pouquinho mais por esse caminho da economia da capoeira, certo? Quando a gente percebeu os primeiros decretos proibindo aglomerações e percebeu que eles iam afetar diversas atividades, a primeira coisa que a gente falou a gente vai precisar de registro. A gente vai precisar ter informação sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque na maioria dos setores artísticos, culturais e criativos, a gente tem muito pouca informação. A gente não consegue, por exemplo, saber, hoje, no Brasil, quantos capoeiristas trabalham com capoeira. Né? Qual é a média salarial? Como é que eles vivem? São formalizados ou não são formalizados? A gente não tem dados sobre isso. Quantas academias, quantas instituições pararam ou não pararam? Como é que estão fazendo? Então, a gente entendeu que era preciso criar uma forma de gerar informação, para que essas informações pudessem, posteriormente, gerar subsídios para políticas públicas. Então, nós lançamos uma pesquisa que se chama Impactos da Covid-19 na Economia Criativa, e desde o dia 27 de março, nós estamos divulgando para coletar contribuições, coletar informação sobre as pessoas que estão fazendo pesquisa, sobre os artistas, sobre as organizações, para entender, primeiro, o perfil de atuação, em segundo lugar, o impacto, como é que essas pessoas estão sentindo esse impacto, e, em terceiro lugar, o histórico de relacionamento com os poderes públicos. Então, nessa pesquisa que está acontecendo, e que, infelizmente, ainda tem muito poucos capoeiristas, eu tenho divulgado bastante nos grupos, no grupo da Salvaguarda, mas a gente precisa ter mais capoeiristas respondendo essa pesquisa, para a gente aproveitar essa oportunidade de contato. A gente já tem alguns dados, então, né? A gente tem lançado boletins quinzenais que são com dados preliminares, com os resultados preliminares, e aí hoje a gente já pode conversar aqui sobre alguns dos dados que eu acho que são relevantes para a gente pensar a capoeira. Um deles é que nos setores culturais e artísticos, né, incluindo aí a capoeira, 73% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram que trabalham
de maneira informal, sem carteira assinada, ou como autônomo, ou tem um trabalho fixo, né, mas não tem um contrato de trabalho, enfim, relações informais de trabalho. E fica claro e fica evidente para a gente a precarização das relações de trabalho. Porque o ideal é que a maioria dessas pessoas tivesse uma estrutura para que, num momento de crise como esse, por exemplo, se garantisse um seguro-trabalho, se garantisse o que a gente agora passou a ter, né, que é o auxílio emergencial, mas que ele automaticamente já fosse previsto. E quando a gente tem 73% dos trabalhadores de um setor trabalhando de forma sem nenhum tipo de registro, a gente percebe aí o grau de vulnerabilidade. É preciso informar também, por exemplo, a nossa baixo indicador de sindicalização. Nós não estamos organizados através de sindicatos, através, inclusive, da própria institucionalização das empresas culturais, então, dos grupos, muitos grupos ainda são informais. Então, na capoeira, a gente precisa avançar nesse processo de organização dos trabalhadores, que eles possam se ver enquanto trabalhadores, inclusive trabalhadores da cultura, né, e que a gente possa se organizar como classe trabalhadora, para que, num momento como esse, a gente possa lutar e brigar pelos nossos direitos. A gente também percebe que os impactos foram gigantes. Uma das coisas que as pessoas falam é, por exemplo, existem casos de pessoas que moravam de aluguel e que tiveram que entregar o apartamento, porque, de repente, a principal fonte de renda foi totalmente... acabou, né? Você trabalhava ali no dia a dia e, de repente, você passa a não ter mais aquela fonte de renda. Uma outra coisa que a gente percebe tem a ver com a própria previsão do que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até o final do ano, o que provavelmente, nem mesmo no final do ano, só provavelmente a partir de 2021 é que as atividades comecem a se organizar, que a gente passe a ter de novo uma situação. E aí as pessoas dizem por quanto tempo elas têm alguma reserva de recursos que elas possam segurar sem ter atividade. A maioria dos respondentes disse que não pode passar de 3 meses. Então, a gente está vendo toda a dificuldade que a maioria das pessoas está tendo para receber esse auxílio emergencial que o governo lançou, e a gente ainda precisa pensar em outras medidas a curto, médio e longo prazo, porque a situação provavelmente vai continuar precarizada por muito tempo, tendo em vista que hoje a gente já sabe, né, que a medida de você receber um auxílio emergencial, ela resolve o seu problema hoje, paga o seu aluguel ou paga uma parte da sua feira, mas que daqui a 6 meses você vai precisar pensar no aluguel do seu espaço, você precisa pensar em como é que você recomeça a sua atividade, então a gente precisa, de fato, pensar em políticas culturais. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação de um Estado, do governo federal, em que as políticas culturais foram completamente destruídas. A gente está vivendo uma situação de terra arrasada no campo da cultura. Então, algumas coisas que estavam sendo construídas desde 2003, a partir da gestão de Gilberto Gil, inclusive em termos de política para a capoeira, como era o movimento que estava até o ano passado, né, dos conselhos de salvaguarda, isso tudo foi finalizado. E aí, o que a gente tem feito para retomar as nossas políticas? A gente precisa começar a se organizar. Essa semana foi votada a Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, e isso pode representar uma oportunidade para a capoeira. Então, a gente está numa fase de necessidade de pensar a nossa organização, de pensar a nossa atuação de forma institucionalizada e de ampliar a nossa participação na elaboração das políticas culturais. Nesse sentido, é muito importante o movimento que a gente tem visto de alguns desses conselhos de salvaguarda que continuam operando, mesmo a política do governo federal tendo sido desativada. A gente precisa fortalecer esses conselhos. E aí cabe a cada um de nós que está aqui assistindo, que é capoeirista, cada uma das pessoas que é capoeirista, que possam, de alguma forma, divulgar esses conselhos e fortalecer as relações. Para finalizar, já nesse pouquinho tempo que me resta, eu só queria dizer que o ABEC, então, vai estar realizando essa pesquisa nos próximos meses. A ideia é que ela seja realizada entre os anos de 2020 e 2021, que se chama Dimensão Econômica da Capoeira, e nós vamos buscar, por exemplo, entre outras coisas, levantar informações sobre
as formas de organização produtiva dos grupos, sobre o grau de internacionalização, sobre os modelos organizacionais, sobre redes de parceria, sobre a estrutura das redes, sobre quem são os atores centrais e os papéis que eles ocupam nas redes. Então, esse projeto foi beneficiado recentemente com recursos do Fundo de Cultura. É uma pesquisa que nós vamos realizar em breve, então todos vocês provavelmente vão estar recebendo em breve alguma coisa dessa pesquisa, eu espero que possam participar. A gente vai falar com muita gente diretamente, pessoalmente, mas também através de links, através de divulgação na internet, então eu espero que a gente possa participar. Isso são algumas das ideias que eu trouxe para a gente começar, 15 minutos passa rapidinho, então eu já vou passar a palavra para o Paulo, mas depois a gente pode voltar e, no debate, entrar de alguma forma num diálogo mais longo e mais específico, a partir, inclusive, das perguntas que vocês vão fazer. Muito grato, professora Daniele, né? Eu também estou precisando responder essa pergunta. Sem sombra de dúvida, essa pesquisa, esse questionário, será importante para a gente conhecer mais nessa categoria de trabalhadores da cultura, e de pensar os capoeiristas enquanto trabalhadores, né, dessa área da economia criativa, e é necessário, inclusive, que nós mesmos nos familiarizemos com essa linguagem, com essas pesquisas, com esses estudos, né? Então, acho que essa mesa de hoje é muito interessante, porque são 3 capoeiristas, acadêmicos, pesquisadores, ligados a políticas culturais, né, ligados a essa área de elaboração de projetos, mas que com perspectivas, com trajetórias, com olhares, né, significativamente diferentes. Então, eu quero convidar, né, a segunda pessoa dessa noite, o segundo convidado, né, que é o mestre soldado, né, o professor Neuber Costa, né, professor Neuber, mestre soldado. Ele também tem uma história na UFBA, né, fez mestrado e doutorado lá na FACED, né, em educação, né, também pesquisou políticas culturais, mas a partir de outra perspectiva, a partir de outro olhar, parceiro também nessa babada. Eu vou passar a bola aí adiante para que também sua contribuição inicial da noite. Dado, o mundo está com o senhor. Simbora, meu irmão. Boa noite, gostaria de desejar boa noite a todos os presentes, a todas as presentes. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite, parabenizar a UFBA pelo evento. É um evento que mobilizou bastante aqui a comunidade, não só a comunidade baiana, mas toda a comunidade nacional e internacional. Queria parabenizar a Dani pela sua fala inicial e saudar todos os colegas que estão hoje aqui, além de Dani, o mestre Paulão também, e saudar a Paulo, que está mediando aqui já, né, há algum tempo, esses encontros, essas atividades voltadas para a capoeira. Dizer que é bom a UFBA estar olhando mais para a capoeira e organizando, né, mais encontros e possibilitando a comunidade da capoeira a estar dialogando, esse contato do acadêmico com o popular, do científico com o popular é muito importante. E aqui, então, já deixo, né, a minha observação nesse sentido. Bom, a linha que eu queria conversar hoje aqui com vocês é um pouco sobre essa capoeira, as políticas culturais, mas dialogando com o trabalho e com a educação, certo? Que são as linhas que eu utilizei para discutir a capoeira, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, e eu entendo que são perspectivas importantes para a gente entender o movimento da capoeira na contemporaneidade. Por que o trabalho e a educação? Bom, quando a capoeira surge, ela surge não na perspectiva do trabalho, ela não é um ofício no momento que ela surge, mas ela vai se transformando em um ofício. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje o capoeirista como um trabalhador de capoeira. Ele não é somente um capoeirista, ele não é somente um produtor, um disseminador e um democratizador de cultura, mas ele também utiliza a capoeira como um ofício. E muitas vezes ele utiliza
esse ofício como sua fonte principal, né? Algo muito semelhante com as preocupações que Dani estava trazendo anteriormente. E essa pesquisa é de extrema importância, como o Paulo falou, porque para fazermos políticas, né, tanto públicas, na perspectiva da política pública, no sentido lato, como na perspectiva também da política cultural, a gente precisa conhecer a demanda da sociedade. Não dá para eu fazer política cultural, não dá para eu fazer política pública se eu não sei qual é a demanda da sociedade. Então, pesquisas dessa natureza é de extrema importância para a gente saber qual rumo, qual norte, né, nós devemos seguir. Bom, as experiências que tivemos com ações de políticas culturais no Brasil, né, nesses últimos anos, elas serviram exatamente para que a gente tivesse uma noção, de fato, realmente, né, do quão complexa é a comunidade da capoeira e das necessidades reais dessa comunidade. Bom, discutindo a capoeira, o trabalho e a educação, envolvendo aí as políticas culturais, é importante dizer que uma das principais ações das políticas culturais que aconteceu no universo da capoeira diz respeito exatamente a esse mundo do trabalho e esse mundo da educação, né? A capoeira ela foi reconhecida como patrimônio imaterial, tanto a roda de capoeira como o ofício de mestre, e aí mais fortemente o ofício de mestre, muito em consequência da perseguição que existia na época do Conselho Federal de Educação Física com a capoeira. Então, o Conselho Federal de Educação Física, num determinado momento, queria regulamentar a capoeira e, através dessa regulamentação, queria exigir que o mestre de capoeira, que o trabalhador de capoeira, melhor dizendo, que o trabalhador de capoeira, para poder ensinar capoeira, que ele tivesse uma formação acadêmica, mas não qualquer formação acadêmica, né? Mas a formação específica em educação física. Uma verdadeira ingerência, né, no querer profissional da pessoa. Ou seja, eu quero ensinar capoeira, então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer educação física. Então, o reconhecimento da capoeira, ele surge nesse momento de forma mais forte, exatamente por causa dessa perseguição do sistema CREF-CONFEF, né, em relação à capoeira, e aí, através de várias ações, né, em todo o Brasil, da comunidade da capoeira, vários debates, vários encontros, né, nós conseguimos, finalmente, num determinado momento, fazer com que os políticos eles prestassem atenção a essas necessidades da comunidade da capoeira, e a gente encontrou aí um terreno fértil, exatamente na gestão, né, do ex-ministro Gilberto Gil, né, aonde aconteceram essas grandes ações que a gente vai estar dialogando de forma mais consistente no decorrer aqui do nosso encontro. Bom, mas como é que surge o Conselho Federal de Educação Física e essa perseguição? Surge exatamente de uma mudança no mundo do trabalho que acabou exigindo uma mudança também no mundo da educação. Toda vez que eu mudo o mundo do trabalho, que há transformações no mundo do trabalho, há uma necessidade de transformar também o mundo da educação, né? Porque os trabalhadores passam pela escola. Então, eu tenho que formar esse novo trabalhador na escola. E isso aconteceu exatamente quando o Fernando Henrique Cardoso começou a implementar mais fortemente, né, o sistema neoliberal aqui no Brasil, e causando, né, essa modificação no sistema político, social e econômico, que, consequentemente, causou mudanças no mundo do trabalho, e a gente está vendo aí as dificuldades, né, desses profissionais que têm esse perfil, né, que o neoliberalismo defende, né? Então, o capoeirista, o trabalhador de capoeira, de uma forma geral, tem esse perfil,
que o neoliberalismo defende, né? Esse trabalhador autônomo, que muitas vezes precisa, de forma autônoma, cuidar da sua saúde, cuidar da sua aposentadoria. E nesse processo a gente foi vendo tudo isso, essa necessidade também chegando ao trabalhador de capoeira, né? E a gente viu isso na história da capoeira, né? Historicamente, os trabalhadores de capoeira, principalmente os mestres mais antigos, eles tiveram muito problema em detrimento dessa situação, né, dessa forma de trabalhar, porque eles não se aposentavam, por exemplo, né? Eles não tinham acesso a uma assistência de saúde, né? Não tinham alguns benefícios que trabalhadores, por exemplo, de carteira assinada têm, apesar de que, na atualidade, a gente vem perdendo vários direitos trabalhistas, né? Mas, enfim, é nesse momento de mudança no mundo do trabalho e no mundo da educação que surge a possibilidade da educação física criar um conselho. Ela cria esse conselho e, posteriormente à criação desse conselho, começa a perseguir os capoeiristas, exigindo tal especificidade para a sua formação. A partir dessa situação, os capoeiristas começaram a se mobilizar, né? E uma das possibilidades de enfrentamento foi exatamente o reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial, principalmente, eu quero destacar, né, o mestre de capoeira, porque se o mestre de capoeira, né, se a formação do mestre de capoeira, a formação educacional do mestre de capoeira, ela perpassa por uma formação que independe da formação acadêmica, e isso é reconhecido como patrimônio, ou seja, o mestre de capoeira tem uma forma diferenciada de acessar os conhecimentos e desenvolver e passar os seus conhecimentos, diferente do universo da academia, diferente do universo científico, e isso é protegido pelo Estado, isso é reconhecido como patrimônio, então, obviamente, eles não poderiam ter a interferência, melhor dizendo, eles não poderiam ter interferência externa de uma entidade como o Conselho Profissional de Educação Física. E depois desse processo de perseguição, onde a capoeira acaba saindo vitoriosa, né, a gente tem as várias ações do governo federal da época, olhando com um olhar sensível para a capoeira e desenvolvendo algumas ações que, obviamente, né, a gente vai dialogar posteriormente, vendo, né, as necessidades reais, o que estava errado, como podia melhorar, né? E aí eu quero citar, por exemplo, a questão dos editais, né? O primeiro edital que saiu referente à capoeira, que é uma ação cultural, não é uma política cultural ainda, né? Porque a política cultural, quando realmente a gente conseguir estabelecer uma política cultural, né, isso vai estar independente da gestão atual, né? Por isso que eu estou chamando de ações no campo da cultura, né? Porque, como minha colega Dani acabou de falar, a gente praticamente não tem mais ações nesse sentido na atualidade, né? Não se tem mais Ministério da Cultura, né? E a gente está vendo aí como a cultura ela tá seguindo, né? Mas de forma muito prejudicada, inclusive com retrocessos significativos e que é muito preocupante, né? Então, dessa forma, surgiram os projetos dos editais, né? Só que a gente foi percebendo que o primeiro edital, por exemplo, se a gente pegar o primeiro edital e o último edital que aconteceu na Bahia, tem uma mudança significativa de olhar, de cuidado, de sensibilidade, né? O primeiro edital, inclusive, até onde eu estava acompanhando, aquelas pessoas que ganharam aquele primeiro edital da capoeira, muitos
tinham dificuldade, até o momento que eu acompanhei esse processo, né, um tempo atrás, não tenho acompanhado isso recentemente, mas até o momento que eu acompanhei esse processo há um tempo atrás, isso já tinha mais de 10 anos, eles não tinham conseguido prestar contas devidamente. Então, durante a realização dessas ações, a gente foi percebendo as dificuldades da comunidade da capoeira, as demandas da comunidade da capoeira em se enquadrar nessa lógica societal, burocrática, dessa sociedade que a gente estava vivendo. E aí a gente precisa atentar para isso, porque a capoeira é uma manifestação cultural, mas ela está na sociedade. Ela influencia e é influenciada. É uma relação dialética da capoeira com a sociedade, e a gente não pode deixar de entender que a capoeira está dentro dessa sociedade. Então, a gente precisa entender a sociedade, como ela funciona, a gente precisa entender essa relação com a capoeira e a gente precisa dialogar com a sociedade, que a capoeira, apesar de estar sendo influenciada pela sociedade, mas ela também tem as suas demandas específicas, né? E aí a gente tem que achar um diálogo que consiga tanto atender as demandas dessa sociedade burocratizada, né, como atender as demandas também da capoeira, que muitas vezes seguem direções diferentes, né? Então, muitas vezes a sociedade ela quer que a capoeira se adeque, mas se a capoeira se adequar, a depender do que ela queira, né, isso vai modificar completamente a capoeira. Então, a gente precisa encontrar um diálogo aonde as duas partes, né, consigam se entender para que nem a capoeira, né, se transforme em algo que ela não é, e nem a sociedade deixe de cumprir as suas demandas estatais, né, as gestões, né? Eu estou vendo aqui que o meu tempo já está acabando, então eu vou encerrar por aqui, porque a gente possivelmente eu vou ter outras oportunidades para dar continuidade aqui à minha linha de pensamento. Eu tenho aí, né, está acabando o meu tempo, quase 10 segundos, então eu queria, para cumprir aí o tempo, queria agradecer, encerrar por esse momento, mas dizer que retorno para concluir na oportunidade seguinte, né, a minha linha de raciocínio. Muito grato, mestre Soldado, professor Neuber, né, pela sua contribuição também, né, a partir de um outro olhar, de uma perspectiva, que demonstra como essas várias políticas que são voltadas para a capoeira nem sempre são de interesse e agrado da própria comunidade da capoeira, né? E essa é uma ginga que estamos desenvolvendo, né? Muitos foram os projetos que surgiram a partir de pequenos segmentos organizados que atentavam contra os interesses e contra o pensamento da maioria da comunidade da capoeira organizada. E mesmo alguns projetos, né, que eram bem-sucedidos, né, que tinham boas intenções, né, que eram voltados para a capoeira, até mais recentes, né, tiveram aí várias discrepâncias, vários detalhes que nós viemos afinando na prática, né? E nesse sentido, a construção, né, do processo do Conselho Gestor da Salvaguarda, do Plano de Salvaguarda da Capoeira na Bahia, eu acredito que é um grande avanço, porque hoje toda e qualquer política pública que se pense para a capoeira na Bahia tem que passar pelo Plano de Salvaguarda, tem que passar pelo debate que já foi aprofundado pela comunidade da capoeira, né? Então, tem que ser do jeito que a gente quer, pensa, deseja, já pensou, já aprofundou, já elaborou, e não de qualquer jeito, como vem, às vezes, com as melhores intenções de alguns segmentos que não tem a mínima vivência e compreensão prática, né, dos capoeiristas, como funciona a dinâmica da nossa cultura, né? Então, gente, vamos prosseguir a conversa, vamos prosseguir aqui nessa roda de hoje à noite, né? Temos aí nosso próximo convidado, o mestre Paulão Kikongo, que é do Rio de Janeiro, né? Que é estudante do mestrado em patrimônio, alguma coisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho da Salvaguarda do Rio, militante, ativista, mestre de capoeira, é um camarada aí de muitas lutas. Então, mestre Paulão, né, seja bem-vindo, grato pela presença, o Gunga está com o senhor, vamos embora. Vamos nessa. Boa noite para todas e todas. Pedir licença aí aos mais velhos e aos meus mais novos. E te agradecer prontamente Sem Terra, Paulo Magalhães, o convite, parabenizar a Universidade Federal da Bahia por esse excelente congresso, mesas importantíssimas,
como tem sido a da capoeira, como foi com o professor Siddhartha Ribeiro ontem também. Então tem sido um momento muito bacana. Eu sou o mestre Paulão Kikongo, iniciado a capoeira pelo mestre Formiga, Odinei Nascimento Costa, e também dando continuidade com o mestre Machado, que me formou a mestre, e como formou também o mestre Formiga, José Machado dos Santos, que é um baiano aí de Alagoinha, né, na Bahia, e que está desde 1978 no Rio de Janeiro. Sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no polo de Nova Iguaçu, do Instituto Multidisciplinar, né? E lá a gente participa do grupo de pesquisa sobre patrimônio e culturas afro-brasileiras, né? O GPCAF, e o Laboratório de Pesquisa Afro-Brasileira e Indígena Leafro. Nós editamos a revista Ibamor e também faço parte do Conselho Editorial da revista AU, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria, assim, começar minha fala, né, discutir essas questões de política cultural e pensar na política cultural para a capoeira. Está todo mundo me ouvindo bem? Né, pensar, pegando um gancho um pouquinho da nossa companheira Canedo, que falou sobre o ministro Gilberto Gil, tanto falou também o mestre Soldado sobre o ministro Gilberto Gil. Né, e a principal política pública, né, voltada à cultura para a capoeira, no meu entendimento hoje, é a salvaguarda da capoeira. Né? No momento em que, no dia 19 de agosto de 2004, dentro da ONU, o ministro Gilberto Gil leva a capoeira, como eu já falei ontem, né, num outro momento, com uma proposta de divulgar a paz no mundo, e ali apresenta um programa nacional e mundial para a capoeira do Brasil, ali começou a se pensar efetivamente numa política pública mais, digamos, progressista para o conjunto da capoeira. Né? E a partir desse momento, várias ações são feitas, conforme foi citado pelo mestre Soldado. Né? Tivemos o edital Capoeira Viva, conforme tivemos muitos outros editais que também foram importantes para a capoeira em todo esse seu contexto. Mas eu penso que, na questão de construção de política pública, não só a política proposta pelo Ministério da Cultura, através também de suas das suas instituições integrantes, como IFAM, Fundação Cultural Palmares, e mesmo aquele setor aqui do folclore, né, do folclore no Rio de Janeiro, foram momentos importantes, né? Agora, algumas ações são importantes lembrar, a gente que foi o primeiro capoeirista a participar do Conselho Nacional de Política Cultural. O próprio Plano Nacional de Cultura, né, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que são legislações federais, eles propõem, em alguns dispositivos seus, apontam alguns mecanismos para se construir política pública para a capoeira no Brasil. A meta número 3, por exemplo, do Plano Nacional de Cultura, que trata da cartografia da diversidade das expressões culturais realizadas em todo o território brasileiro, ela prevê, né, abarcar as especificidades culturais de cada estado, né, sejam elas das suas expressões de natureza material ou imaterial. E muito pouco hoje tem sido feito por nós em relação à capoeira na questão do mapeamento. Salvo engano, parece que Rio Grande do Sul começou um trabalho de mapear a capoeira, né? Também em Roraima começou esse processo, parece que Santa Catarina houve um grupo independente também trabalhando com essa questão desse processo. Né? Já no Estatuto da Igualdade Racial, né, quando trata da cultura, e ali ele reforça já o que foi previsto lá em 2008 no registro da capoeira enquanto patrimônio cultural e material, né, que o Estado, o poder público, garantirá o registro e a proteção da capoeira. No momento em que eu acabei de ler uma matéria agora, hoje ainda, né, se pensa, inclusive, em acabar com o contrato da Cinemateca Brasileira, né, se está loteando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Estado não tem cumprido o seu papel. Né? Apesar de termos aí, nesse momento, várias ações de salvaguarda da capoeira no Brasil, algumas com algum tipo de êxito e outras nem tanto, eu penso que na construção dessas políticas eu queria focar um pouco na questão da salvaguarda, que é o meu objeto de pesquisa, né, atualmente, e penso que algumas ações, como a de Roraima, por exemplo, né, está caminhando bem, já tem livros publicados, CDs, mas estão fazendo mapeamento, estão buscando ações que fortaleça, né, a valorização do ofício dos mestres e mestras de capoeira,
mas há muito mais do que valorizar, né? Mas que essas pessoas possam ter sustentabilidade em relação ao trabalho que eles executam, né? Pensar, por exemplo, como falou a Canedo sobre a questão da economia da cultura, eu estava lendo agora nesse momento de isolamento social, né, o Atlas Econômico da Cultura Brasileira, né, que é esse Atlas aqui, e eu acho importante pensar esses impactos, né? E nessa construção de política pública para a capoeira, eu percebo que na política de editais, por exemplo, que aqui já foi citado, mesmo quando é para a capoeira que o IFAM faz editais para contratar, para desenvolver seus planos de salvaguarda, seus planos de trabalho, né, em relação à salvaguarda da capoeira. E aí eu quero amarrar muito essa questão de pensar a política pública com o que a Canedo falou, que é muito de nós não somos institucionalizados, né? E aí a gente perde espaços, vem organizações não governamentais que às vezes nem dialogam com a capoeira, né, para desenvolver essas políticas públicas, e a gente fica fora desse processo na construção efetiva, não só na construção de participar, na elaboração e no fazer cultural dessa política de salvaguarda no Brasil. Então, eu penso que nós, detentores e detentoras, nas construções dessas políticas públicas que a capoeira prevê, primeiro que a gente precisa estar dentro da salvaguarda, né? Invadir esses espaços, né? Esses espaços, eles são importantes para nós. Então, muitos ficam de fora na crítica em relação aos conselhos, em relação aos grupos de trabalhos, que é bom frisar, como foi frisado ontem, né? Em alguma fala, numa outra live que eu participei, que são trabalhos voluntários, né? Mas ali se busca construir uma política pública, mas no momento em que o atual governo fascista que está aí, tirando direitos, né, ele propõe a extinção e a participação do próprio IFAM nos conselhos ligados à salvaguarda não só da capoeira, mas de outros patrimônios, isso começa a ter um baque. Eu acho que nós, enquanto capoeiristas e detentores do saber, precisamos assumir o protagonismo nas ações de salvaguarda da capoeira, que é uma política pública que ela pode ser consolidada, porque eu penso, como falou o professor Humberto Cunha Filho, da Universidade de Fortaleza, a gente precisa tirar o cordão umbilical do Estado, a gente precisa buscar a nossa autossustentabilidade. E como se faz isso, né? Penso que essa pesquisa que vai ser feita agora, desse impacto econômico, desse processo da participação da capoeira no impacto econômico, se a gente fosse pensar na construção, poxa, o que impacta, por exemplo, um batizado de capoeira na economia da cultura, né? Os batizados que eu já fiz, tinha consumo de carne, de bebidas, aí tem o uniforme, tem a camisa, tem o cordel, tem a graduação. Então, são vários os impactos. Então, a gente precisa entender que na construção dessas políticas públicas, primeiro, pensar quais são esses caminhos, né, que a gente precisa buscar para que essa política pública seja efetivada, né? A portaria 299/2015 do IFAM, ela diz que é necessário, essa portaria, ela criou o termo de referência para os bens registrados, né, para a salvaguarda dos bens registrados no Brasil, não só da capoeira. Ela diz que é necessário a representatividade dos atores sociais diretamente envolvidos na produção e reprodução do bem cultural, né? No caso, nós, detentores. Então, a gente acredita que, para se ter uma política pública efetiva e que dê resultado, nós precisamos estar dentro desse processo, né? É um processo difícil, a capoeira é uma luta, né, que tem várias possibilidades, mas também tem várias visões de várias pessoas, são várias as vivências, mas eu acho que a gente precisa fazer como a Bahia fez no Congresso Nacional de Capoeira em 2003, em São Paulo, que quando foi para defender a capoeira da Bahia, estava lá a capoeira Angola regional, todo mundo junto. Então, são exemplos que são importantes, né? Então, a gente pensa que o espaço de construção de uma política pública para a salvaguarda da capoeira é um espaço de coletividade. Você não pode construir uma salvaguarda, uma política pública, por exemplo, sem ouvir a juventude, sem ouvir as mulheres, né? Como você vai dar valor? Como uma pessoa mais jovem vai valorizar o ofício do mestre, vai valorizar a importância de uma roda de capoeira, se ele não é inserido na construção dessas políticas públicas que, em tese, deveriam ser influenciadas e muito por todos nós, todas e todos nós que estamos nesse cotidiano da nossa luta em defesa da e para a capoeira. É importante também frisar que essas ações não cabem só ao governo federal, né? Nós estamos num momento difícil no país,
né, desde do golpe de Estado sofrido em 2016 pela presidente Dilma, né, desde do ex-presidente, do ex-vice-presidente que assumiu a presidência, que a estrutura do Ministério da Cultura vem sido destruída, né? Algumas áreas da cultura no governo federal, elas existem só no nome atualmente. Não tem orçamento, não tem construção de política pública. Hoje temos um capitão do mato na Fundação Cultural Palmares, né, que nega o racismo no Brasil, que nega a figura importante de Zumbi dos Palmares, que diz que o racismo no Brasil é mimimi da esquerda, né? Então nós precisamos mudar esse processo, e a capoeira precisa estar inserida nessa construção, nessa discussão, porque senão a gente vai perder também o espaço da salvaguarda que a gente já conquistou um pouco no Brasil, né? Desde 2010, com o programa Pro Capoeira, quando o IFAM faz um edital de mais de 4 milhões para discutir a capoeira no Brasil a partir de Brasília, e faz alguns encontros regionais em Recife, faz alguns encontros regionais em Rio de Janeiro, Bahia, né? Salvo engano é Bahia, e Distrito Federal. E aí, rapaz, esse embate foi travado, várias ações foram propostas de política pública. O próprio Ministério das Relações Exteriores, que eu já citei ontem, mas eu quero voltar a citar, que antes pensou a capoeira, editou livros em vários idiomas, apoiou capoeiristas no exterior para várias ações, foram lançados livros, foram apoiados eventos, que não são políticas públicas efetivamente, mas já apontava um norte, né? Porque o Encontro Pro Capoeira, quando discutiu a profissionalização, a internacionalização da capoeira, previu algumas ações. Então, essa interlocução do IFAM, que era a voz nossa dentro do governo federal, junto ao INSS, para discutir questões da Previdência Social, né, junto ao Ministério do Meio Ambiente, de repente, para pensar uma política pública para a sustentabilidade da biriba, do cabaceiro amargoso, ou mesmo do coité, né, uma política de sustentabilidade desse material. Então, várias questões foram pensadas nessa estrutura. E o que se tem hoje no Brasil é uma total desestruturação, né? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente está discutindo a salvaguarda desde 2013, né? Por um processo que já está parado, inclusive. Mas como é que você vai discutir salvaguarda da capoeira? Por exemplo, no IFAM do Rio de Janeiro só tinha uma técnica para trabalhar com todos os patrimônios de natureza imaterial. Impossível construir uma política pública sem um aparato, sem a possibilidade de se pensar, inclusive no que tange a recursos. Várias ações no Rio de Janeiro, quando chegava para fazer uma avaliação na Procuradoria Jurídica do IFAM, dizia, não, esse recurso aqui não pode ser gasto com a capoeira, não é importante. Então, a gente precisa buscar outros caminhos de construção de políticas públicas. A Bahia tem sido um exemplo, né? A gente tem visto aí que o grupo de salvaguarda da capoeira da Bahia tem dialogado com o governo do estado, tem dialogado com a Prefeitura Municipal de Salvador, buscando ações efetivas de construção de políticas públicas para os capoeiristas, né? Inclusive no que tange ao estar no espaço escolar, dando aulas àquelas pessoas que são formadas na tradição. Então, pensar políticas públicas no Brasil é importante pensar, por exemplo, no Brasil para a capoeira, mas a gente precisa estar inserido no processo. Minha fala hoje vai muito voltada para essa questão. Eu vejo muitos de nós fora das discussões e, às vezes, até trabalhando contra, em vez de fortalecer, entender o que é uma salvaguarda, né, entender o que era um plano de salvaguarda, o que é entender para que é construído isso, para quem, né? A gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, a gente está desde 2013 discutindo, né? Em 2008, a capoeira foi reconhecida, 15 de julho do mês que vem agora, é a data em que o Conselho Consultivo do IFAM, no Teatro Castro Alves, reconhece a capoeira como patrimônio cultural e material do Brasil, tanto o ofício quanto a roda de capoeira. Mas de 2008 para cá, nós já perdemos muitos mestres e mestras. Quantos mais vamos perder? Então, a gente precisa estar unido nesse processo e cobrar que as políticas públicas para a capoeira no Brasil sejam implementadas, efetivadas e, principalmente, com uma questão que eu acho importante, né? Com a palavrinha que eu gosto muito, fomento, recurso, que talvez não seja possível no governo atual, que está no governo federal, a gente conseguir. E agora, a gente vê que, por exemplo, universidades como a Universidade Federal da Bahia, que tem mais de 50 e poucas teses e dissertações sobre a capoeira, né?
tem vários livros publicados, está fazendo um congresso como esse, tem compromisso com essa construção de política pública, mesmo que seja no espaço acadêmico. Então, eu penso que a capoeira, a gente precisa estar no momento de pensar para além da roda. E pensar para além da roda pensar numa construção coletiva, né? A roda de capoeira é uma mandala, tem várias energias ali circulando, mas a gente precisa entender que no momento da roda com o poder público, da roda com o poder público no executivo ou no legislativo, a gente precisa estar trabalhando em rede, unido, em objetivos comuns que se diferem, né? Eu lembro que quando o IFAM foi discutir os encontros patrimônio, a capoeira patrimônio cultural e material do Brasil, e aí que o mestre Curió, Jaime Martins dos Santos, né? Aí da Bahia, que ele traz um questionamento que a capoeira Angola não poderia ser vista como todas as capoeiras, e o IFAM pensava, não, capoeira é capoeira. Não, capoeira não é capoeira, cada um tem as suas nuances, as suas formas de agir e de pensar, né? Então a gente precisa ver a capoeira em toda essa sua diversidade, e construir política pública passa por isso. O Estado não sabe dialogar conosco, então a gente precisa ensinar ao Estado a ter esse diálogo. Neuber Costa aí na pesquisa dele, ele apontou sobre as cartas de anuência, por exemplo, né, que foram os encontros patrimônio, capoeira e material do Brasil. O capoeirista assinava, nem lia. No final, aquilo ali subsidiou para a capoeira ser reconhecida como patrimônio cultural. Eu lembro que a maior parte, inclusive, de assinatura foi no estado de Pernambuco. Mas será que todas aquelas pessoas, né, que se envolveram naquele processo querem o reconhecimento da capoeira, porque isso é uma necessidade? É bom, eu gosto muito de deixar claro isso, eu não concordo muito dizendo que... Eu acho que isso é uma demanda que veio muito do capoeirista, né? Veio muito do capoeirista, apesar de, por exemplo, quando o ministro Gilberto Gil propõe na ONU esse arcabouço de ações voltada para a capoeira, logo no ano seguinte, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, recomenda ao Ministério da Cultura o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Não. E aí o IFAM diz para ela, não, segundo o artigo 2º do decreto 3551/2000, o Legislativo não tem legitimidade para solicitar o registro de qualquer patrimônio. Houve uma nova insistência, né, nesse processo. Claro, eu acho que ela é uma pessoa comprometida, inclusive, com os debates que a gente faz. Mas foi um processo muito interessante, né? Mas é que desde 2008 ou desde 2004 eu vejo que a capoeira está pouco enganjada nesse processo, né? Tem mais gente de fora para atacar pedra na construção da política pública do que está dentro do processo da salvaguarda, né? Ou então, às vezes, a pessoa entra na salvaguarda, quer impor, na construção de uma política que vai ser pública, quer impor a identidade do seu grupo, do seu imaginário social, de como tem que ser. A gente precisa entender que na construção dessa política pública para a capoeira, né, ela precisa pensar que é uma política pública, ela tem que ser duradoura. Não pode ser política pública de governos, precisa ser política pública de Estado. E o Estado só vai nos respeitar quando a gente mostrar para a sociedade e para o Estado brasileiro que a gente tem condições de dialogar e de mudar essa visão e ainda muito racista e preconceituosa em cima. Tá mudo, mestre. Mestre Paulão, mestre Paulão, mestre Paulão. Tá mudo, mestre. Tá mudo. Voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Desculpa, eu não estava ouvindo. Então, eu quero encerrar minha fala aqui dizendo que a gente está aberto a esse debate, né? E tem me preocupado pensar que hoje, no momento que a gente está num governo fascista, né, a capoeira precisa repensar os seus... Ih, ficou mudo de novo, mestre. Ficou mudo novamente. Ficou mudo novamente. Mudo.
Voltou. Voltou? Estranho. Então, eu penso que, assim, quero encerrar minha fala dizendo que a gente está aqui aberto ao debate, né? Foi só uma provocação. Eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica no nosso fazer, na construção de busca dessas políticas públicas, para que a gente possa efetivamente construir políticas públicas e pensar que elas sejam políticas que vão atender a demanda dos nossos mestres e mestras, que vão preservar as nossas rodas, mas que, para além disso, vão criar pessoas cidadãs conscientes dos seus deveres e direitos e pessoas que possam aprender a respeitar a diversidade, a aprender a respeitar o outro e a outra, né? Eu acho que a capoeira precisa fazer uma nova releitura e provavelmente a partir dessa pandemia, daqui para frente, haverá um outro olhar, inclusive, no fazer da capoeira como essas plataformas digitais. Muito obrigado, estamos aí abertos ao debate. Muito grato, mestre Paulão, né, pela sua fala, pelas suas contribuições. É interessante a gente refletir sobre esse momento que nós estamos vivenciando, né? Porque para construir demora, dá trabalho, mas para destruir é muito fácil. Infelizmente, estamos vivendo um momento de destruição das políticas públicas, das políticas culturais, principalmente as voltadas aos segmentos da cultura negra, da cultura popular afro-brasileira, inclusive as políticas para a capoeira, né? Estamos vivendo um momento de desmonte das estruturas também de participação e controle social, dos conselhos, dos colegiados, né? Desses órgãos que a gente tanto lutou para construir, né? Para poder participar da construção da política, da construção, da elaboração, do monitoramento, né? Mas, né, havíamos de resistir, a capoeira resistiu aí por séculos, né? Os que nos antecederam tiveram que abrir um caminho muito mais pesado para que estivéssemos praticando essa cultura hoje na universidade, nas academias, de uma maneira muito mais fácil, muito tranquila, e a nossa caminhada segue. Então, chegou agora o momento mais bacana, mais interessante dessa roda, né? Que é o jogo de compra. Vamos partir para o debate. A gente tem uma série de perguntas já que foram colocadas aqui pelos participantes que estão acompanhando o Congresso Virtual da UFBA, essa mesa, através do Facebook, através do YouTube. Vocês estão vendo aí algumas dessas perguntas e a gente vai seguir o debate aí com a fala, né, de cada um. A gente pode seguir na mesma ordem. Então, vamos prosseguindo, né, professora Dani, vamos embora. Tá muda. Pronto. Nós vamos fazer, vai responder a cada pergunta que aparece na tela agora, não é isso? Aí faz uma roda, cada um respondendo a cada pergunta. Não, eu coloquei as perguntas aqui. Olha, eu posso ler as perguntas, fica mais fácil. Para a gente falar de cada um, passar por tudo, né? Tá, pronto. Algumas perguntas foram feitas, algumas se repetem, e a fala de cada um passa por tudo. Algumas vão aparecer aí, mas eu já vou aproveitar para ler aqui as que eu destaquei, né? A contramestra, mestra Lilu Pimenta. A pergunta: quanto tempo a comunidade, a grande rede composta de capoeiristas trabalhadores do dia a dia, leva para sentir o impacto e o benefício das vossas pesquisas? Ela faz outra pergunta, mais direta para Neuro, mais soldado, né? Em que pé está a movimentação entre a comunidade, a salvaguarda, a Secretaria de Educação e a Assembleia Legislativa para aprovação do projeto de lei Mestre Modo Catendê, um projeto elaborado por nós da salvaguarda, né? O mestre soldado fez aí o anteprojeto, o primeiro rascunho, né, que é um projeto de apoio e incentivo à capoeira na Bahia, e uma das principais ações é a inserção da capoeira nas escolas públicas do estado da Bahia, homenageando o nosso saudoso mestre Modo Catendê, grande figura que deixou saudade. Quem não assistiu ainda, gente, tem um documentário disponível no YouTube, Mestre Modo Catendê, primeira vítima, assistam. Outras perguntas que estão colocadas aqui, por Lilu de novo. Mestre, na sua opinião, quais os maiores avanços que a salvaguarda vem conquistando até hoje? Vagalume, da origem. A construção de políticas públicas para a capoeira necessita seguir a participação da salvaguarda em cada estado? Eu entendo que é pergunta, né? E outro, grande camarada Celso Brito, também pesquisador, sempre presente, esteve em todas as mesas do Congresso Virtual aqui acompanhando. É um camarada que tem que estar, inclusive, nessa próxima mesa, né? Tem uma produção interessante sobre capoeira. Ele cumprimenta a nossa turma e pergunta: como a mesa vê iniciativas de previdência privada da capoeira que estão rolando por aí? E se Daniela conhece algum circuito financeiro interno independente em grupos? Então, essas são as principais perguntas até agora, e vamos seguindo aí, né, nesse jogo de compra, dentro da fala, perspectiva, elaboração de cada um. Dani, é contigo.
Então, vamos lá. Queria começar saudando aqui as queridíssimas, saudando todas as pessoas presentes nas pessoas, né? Citando aqui a professora Amélia Conrado, que eu também acompanho o trabalho dela e acho que nós todos devemos muito ao trabalho que ela já vem fazendo aí historicamente na pesquisa sobre capoeira, e a contramestra Lilu Pimenta, também super atuante, ativista, que está aí participando com a gente, mandando perguntas, é um prazer poder estar aqui também como mulher, sabendo que tem tantas outras mulheres também potentes, fortes, competentes como vocês, então toda admiração é para nossa força. Vamos começar aqui pela última pergunta, que foi a primeira que foi colocada aqui na tela, que perguntava, na verdade, fazer o contrário, né? Já vou começar com a pergunta da contramestre Lilu sobre quanto tempo a comunidade, a grande rede composta por capoeiristas trabalhadores do dia a dia leva para sentir o impacto da pesquisa de vocês. Então, eu vou falar primeiro disso e depois eu vou falar de política pública, tá certo? Veja, a gente precisa pensar a importância dessas pesquisas, que não necessariamente é uma pesquisa que é sentida diretamente o seu impacto pela pessoa que está no campo trabalhando no dia a dia. Por exemplo, no meu caso, eu penso que as minhas pesquisas, elas devem contribuir para gerar subsídios para políticas públicas. Então, eu sou uma militante, uma ativista de que o Estado tem que ter um papel quando a gente pensa em direitos culturais, quando a gente pensa na defesa da diversidade cultural, né, no direito ao acesso, no direito ao consumo, a você poder ver, poder fazer, e também no direito à realização. E isso passa por uma ampliação da dignidade do trabalhador das artes e da cultura. A gente vive uma situação em que, quando a gente pensa em políticas públicas, e aí já entrando na discussão sobre políticas públicas, porque tem muito a ver com as pesquisas que eu faço, as demandas são infinitas e os recursos são escassos, né? Essa é a base da economia. Então, as políticas públicas vão sempre trabalhar com as prioridades. E essas prioridades, elas são construídas a partir de consensos. E que consensos são esses? São consensos a partir das pessoas que estão lá fazendo esses consensos acontecerem. Não significam de forma nenhuma que são consensos para o bem público, que é o que deveria ser originalmente, né? Quando a gente pensa no conceito de política pública, ela devia ser uma ação visando o bem do público, ou seja, da comunidade em geral, de todas as pessoas. Mas, na prática das políticas públicas, o que a gente vê é que grupos organizados, lobistas, atuam no sentido de fazer com que algumas coisas funcionem. Então, se a gente vive um contexto de carências e um contexto de que, para ser preciso, com as demandas infinitas, com as carências, que algumas prioridades sejam tomadas, e se existem conchavos, alianças, lobistas trabalhando para que as suas prioridades sejam colocadas em primeiro lugar, nós que queremos que a cultura se torne uma das prioridades, a gente precisa se organizar e a gente precisa estar brigando por políticas públicas. Tem um livro no campo da economia da cultura que é uma referência para todo mundo que estuda economia da cultura, que é de uma francesa chamada Françoise Benhamou, que ela vai citar historicamente como é que os estudos sobre a economia da cultura surgem a partir da demanda, da necessidade da gente pensar e justificar as políticas públicas no campo da cultura. Então, a gente precisava dizer que a política pública era importante para a cultura de alguma forma. Como? A gente começou a tentar mapear isso, porque tem os trabalhadores, porque movimenta a economia, né, porque gera renda, gera trabalho, porque tem a exportação de produtos, e aí você começa, então, a ter uma discussão sobre isso. Infelizmente, na prática, em alguns países como o nosso, os nossos dados e informações sobre a economia da cultura ainda são muito pífios, é uma lacuna muito grande de dados. Então, o mestre Paulão, por exemplo, citou alguns exemplos na capoeira. Existe uma economia da capoeira funcionando? Sim, existe. Essa economia movimenta diretamente a capoeira, se a gente levar em consideração os profissionais que vivem, né, da capoeira, os profissionais que vivem trabalhando, dando aula, fazendo oficinas em evento, mas ela também ela acaba por fazer uma coisa que a gente chama de espraiamento na economia, né? Que
por exemplo, nós compramos abadás de capoeira com pessoas que fabricam empresas de confecção de roupa. A gente vai fazer um evento, a gente aluga um espaço, a gente, como o mestre falou, contrata alguém para fazer a comida. Então, é uma economia de impacto direto e de impactos indiretos. A gente sabe alguma coisa sobre isso? A gente tem dados sobre isso? Não. Então, como é que a gente se organiza e luta e briga por essas políticas públicas? A gente vai ficar aqui achando que vai ser dado, que os políticos vão chegar lá e vão dizer, não, veja aqui a cultura como ela é importante, vamos fazer alguma coisa por isso? Não. Ou a gente tem representantes políticos lá lutando pelas nossas causas e nós mesmos nos organizando, então isso não vai acontecer. Um grande exemplo disso que o mestre Soldado trouxe é essa história da regulamentação através do FEF-CONFEF, né? Como é que um projeto absurdo como esse, que limitaria, né, o que qualquer capoeirista sabe, que é a importância histórica dos mestres e mestras, da cultura oral, da tradição, né, do conhecimento acumulado a partir da prática cotidiana, como é que alguém interessado e preocupado com a capoeira iria questionar a autonomia, a legitimidade desses mestres e mestras históricos para dar aula? Ninguém faria isso dentro da capoeira. Quem faz isso? Como é que um projeto como esse passa? Porque é um grupo pequeno de pessoas organizadas, com dados que eles mesmos criaram, que diz respeito aos interesses pessoais dele, mas esse grupo foi lá e brigou por isso. Aí depois a gente fica daqui dizendo, nossa, mas isso é absurdo. Então a gente precisa se organizar para poder também lutar por essas coisas. Então, as pesquisas que eu venho desenvolvendo são pesquisas que buscam gerar dados e subsídios para que a gente possa lutar por políticas públicas, para que a gente possa se colocar. Então, essa pesquisa, por exemplo, dos impactos da Covid-19 na economia criativa, que já está acontecendo, é uma pesquisa que vem registrando esses impactos. A gente tem pedido aos capoeiristas que participem, que possam ir lá, porque a gente pode fazer um recorte dos dados e analisar o setor da capoeira e dizer, olha, no Brasil hoje, tantos respondentes responderam da capoeira, um percentual deles trabalha dessa forma, a renda média é essa, a capacidade de produção é essa. A gente acabou de ter a lei emergencial da cultura, a lei Aldir Blanc, sendo aprovada. Então, a gente precisa agora de informação para quando saírem os editais, a gente poder ir lá, junto com o pessoal da salvaguarda, e lutar e brigar por editais específicos para esse público. Então, é dessa forma que eu acho que, indiretamente, as pesquisas que eu e o OBEC e o grupo, os colegas que nós trabalhamos juntos, elas podem contribuir. E aí, já entrando um pouco na discussão sobre políticas, alguém me perguntou como é que está hoje. Não está, né? É impressionante a gente falar, e a gente precisa ressaltar que a gente está vivendo um total desmonte das políticas públicas para a capoeira no Brasil. E que esse desmonte no âmbito federal, ele se repercute nos governos estaduais e municipais. Porque da mesma forma que em determinado momento, o fato da gente ter uma pessoa como Gilberto Gil no Ministério da Cultura e o fato da gente ter políticas envolvidas como o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, isso repercutia com planos estaduais, com sistemas estaduais, com uma institucionalização. Hoje a gente está vivendo uma realidade que, em 2020, a lei do Plano Nacional de Cultura completa 10 anos. Então, por lei, nós deveríamos estar atualizando o plano, né, avaliando o que os primeiros 10 anos conseguiu e reeditando o plano para mais 10 anos. Está previsto em lei. Isso não está acontecendo, não se discutiu isso em 2020. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi acabar com o Ministério, criar uma secretaria, botar essa secretaria de um ministério para outro, botar pessoas que não têm absolutamente nenhum histórico de gestão pública para a frente desses órgãos. Situações vexatórias como a da atriz Regina Duarte. É extremamente lamentável que a gente viveu com essa mulher à frente da Secretaria de Cultura e não melhora, né? Cada vez vai ficando pior. E aí a gente viu, por exemplo, já entrando na discussão sobre a salvaguarda e sobre a importância da salvaguarda, acho que foi uma pergunta, né? Quais os maiores avanços que a salvaguarda vem conquistando até agora? Dizer, o maior avanço é a reunião dos capoeiristas para tentar fazer salvaguarda, mesmo que isso não seja mais política pública. Veja, a gente precisa pensar que esses conselhos da salvaguarda estão ligados ao IPHAN. E o que é o IPHAN hoje?
Primeiro, o IFAM tem uma presidente, uma pessoa chamada Larissa Dutra, que não tem nenhum histórico de trabalho no campo do patrimônio. Isso é, historicamente, desde que o IFAM foi criado, um caso excepcional, e é um absurdo, porque o IFAM prevê um conhecimento técnico sobre patrimônio físico e patrimônio imaterial, porque a gente está falando do órgão que tem a salvaguarda da nossa história, do nosso patrimônio. E ainda assim a gente tem uma pessoa formada em turismo e hotelaria sem nenhuma experiência como presidente. E quem é o chefe de gabinete? O ex-assessor de Gedel Vieira Lima, que foi um dos processos aí a gente acompanhou há alguns anos, né? Que Gedel queria uma autorização de qualquer jeito do Ministério da Cultura para autorizar uma obra na Ladeira da Barra, uma obra absurda que acabaria com aquela vista que tem ali, e hoje, depois de tudo que aconteceu, o ex-assessor dele se torna chefe do gabinete. Então, a gente vive uma situação no âmbito federal vexatória, de completa desconstrução do que é política pública, e para não me avançar mais e também poder dar espaço para os colegas para a gente continuar a conversa, só para terminar, ressaltando, então, por que é importante? Porque eu vejo, nos grupos da salvaguarda, que as pessoas se encontraram, que as pessoas se reuniram, que as pessoas continuam discutindo isso, e mesmo que isso não seja mais uma política pública com uma intervenção federal, com uma intervenção de técnicos do IFAM, o que a gente tem hoje de importante nisso é a nossa capacidade de se organizar, e a partir daí da gente começar a brigar pelo que a gente tem direito. Eu sempre defendo que o Estado é Estado independente do governo. E nossa obrigação é ser cidadãos, ou seja, é trabalhar pela elaboração de políticas públicas, é lutar por isso. Infelizmente, nossa democracia é muito jovem, muito ainda instável, nós estamos aí à beira de um possível novo golpe, a gente viveu em 2016, a gente viu toda uma conjuntura para esse golpe, estamos aí numa situação também difícil, a gente precisa se unir mais do que nunca. Vou tentar parar aqui, a gente vai falando a partir das oportunidades. Bom, queria saudar todos os mestres, mestras, capoeiristas, curiosos, praticantes de capoeira que estão aqui, presentes nessa discussão. Queria agradecer pelas perguntas realizadas e vou tentar, de alguma forma, aqui responder às perguntas que foram digitadas aí para a gente. Bom, referente à primeira questão sobre os impactos das produções científicas frente à comunidade da capoeira, eu sou um pesquisador social, Eu me preocupo com o que está acontecendo com a capoeira na contemporaneidade. Eu não sou, por exemplo, um pesquisador historiador, que vai estudar o passado, a antiguidade. Então, eu pesquiso o que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, o que está escrito nas minhas pesquisas é o que eu sempre venho defendendo e o que, de forma geral, o que a comunidade acabou assimilando como propostas e comportamentos. Então, eu vejo que as minhas produções elas tiveram um certo impacto que eu acredito ser considerável para a comunidade da capoeira, principalmente a comunidade baiana. Então, por exemplo, eu pesquisei no mestrado sobre capoeira, trabalho e educação, no doutorado sobre capoeira, política cultural e educação. E algumas ideias que estão ali naqueles trabalhos, são as ideias que estão hoje sendo defendidas pelos grupos que têm uma interferência maior no campo da militância, na capoeira, Então, a autonomia da formação da comunidade da capoeira, É uma coisa que muitos defendem e que já estava lá no meu trabalho em 2007. Ou seja, o capoeirista ele tem a sua autonomia para poder organizar sua formação e dizer quem é formado, quem não é formado, quem é mestre, quem não é. Então, a gente não precisa de interferência externa para poder organizar as nossas formações.
os editais acessíveis, a organização da capoeira pela capoeira, né? Condições igualitárias para a comunidade participar dos editais. Então, se vocês observarem, são coisas que estão escritas ali e que surgem a partir da observação e do cotidiano, do dia a dia da própria capoeira. Na verdade, eu vou lá e sistematizo isso, né? Mas a própria comunidade da capoeira ela já via se comportando dessa forma, já apontava essas questões. Então, por exemplo, o que o mestre Paulão fala sobre a deputada Alice Portugal, né, que fez a proposta lá do reconhecimento da capoeira. Nesse momento histórico, a Alice ela participava com a gente de um movimento criado por nós chamado Entre Arte e Ofício, que era um movimento de yognis, capoeiristas, artistas marciais, pilateiros, né, que lutavam contra as ingerências do sistema CREF-CONFEF. E os capoeiristas eram a maior parte desse grupo. E essa solicitação de Alice acaba surgindo de uma demanda desse grupo de capoeiristas e que reverbera na comunidade da capoeira, que era essa preocupação de uma interferência externa com a formação dos capoeiristas, né? E aí ela acaba produzindo, né, aquela solicitação, como bem o mestre Paulão destacou aí, certo? Então, de uma forma geral, eu acho que os pesquisadores de capoeira, eles acabam contribuindo de forma significativa e os impactos dessas produções, eles, de alguma forma, acabam sendo, em médio, longo prazo, sentidos aí pela comunidade da capoeira, né? Médio e longo prazo, eu poderia dizer. Bom, eu queria esclarecer a Lilu que eu não sou da CEMED, eu sou da SEC, né? Como ela bem disse, a CEMED é da prefeitura, eu sou funcionário público estadual, não sou funcionário público municipal. Então, na salvaguarda da capoeira, eu estou representando a SEC, que é a Secretaria de Educação, né, e Cultura do Estado da Bahia, e não do município de Salvador, certo? Como o Paulo já destacou, eu fui o idealizador da Minuta. Essa é uma discussão também que a gente já vem tendo há muito tempo, né? Desde quando eu estou na SEC, que eu defendo a inserção do capoeirista na escola. Então, são mais de 20 anos, né, de defesa. Então, percebam que as coisas não acontecem por acaso e a gente não faz nada sozinho. A gente precisa aprender a fazer política. A comunidade da capoeira precisa aprender a fazer política. Quando a gente vota em algum deputado, a gente tem que procurar esse deputado para atender às nossas demandas. Então, de uma forma geral, a comunidade da capoeira sabe que o PL, né, ele está lá na Assembleia. Então, se eu votei em algum deputado federal, né, ou mesmo que eu não tenha votado, e eu acho que isso é pertinente, que isso é importante, eu tenho que cobrar, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que ligar, eu tenho que colocar nas minhas redes sociais, eu tenho que marcar esses deputados quando eu coloco alguma coisa nas minhas redes sociais sobre isso. Para que essa política aconteça, para que essa demanda aconteça, melhor dizendo. A política, principalmente no Brasil, ela é feita muito por demanda. Então, se a gente não demandar para o Estado, se a gente não demandar para os deputados, se a gente não demandar para o governador, se a gente não demandar para o prefeito, eles vão cuidar de outras coisas, eles vão cuidar dos grupos que estão demandando. Então, nós precisamos demandar para esses políticos, para esses deputados, para o governador, para que eles entendam uma necessidade que é uma necessidade real da nossa comunidade. Então, vejam vocês, eu acabei de falar, eu estou há 20 anos dentro da SEC, defendendo a inserção do capoeirista na escola. Há mais de 20 anos, melhor dizendo, né? Porque 20 anos eu tenho de servidor público. Então, há mais de 20 anos eu estou defendendo a inserção da capoeira, a inserção do trabalhador de capoeira na escola. Mas
uma pessoa só não adianta nada. Então, a gente precisa... óbvio que aqueles que acham que isso é importante, né, porque existe uma discussão no universo da capoeira, se realmente, de fato, isso é legal, se não é legal, se deve ser dessa forma, se não deve ser dessa forma. Então, a partir do que a gente acredita, a partir do que a gente entende que é melhor para a comunidade da capoeira, a gente tem que demandar isso para os nossos políticos. Então, sempre cobrem dos seus políticos, de quem você votou, ações voltadas para a comunidade da capoeira nesse sentido. O PL, como todas as outras coisas que não diz respeito ao Covid-19 na atualidade, está parado, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, demandar isso. Melhor dizendo, né, como o Dani já apontou, todas as ações, né, voltadas para a cultura, tirando essa ação que foi recentemente votada, né, como o auxílio emergencial para a cultura. Tirando isso, todas as outras ações, de alguma forma, elas estacionaram ou retrocederam, né? Em muitos casos, a gente vê um retrocesso. A falta de continuidade é um grande problema das políticas culturais, né? Por isso que, de fato, a gente tem que fazer, né, que essas ações elas se tornem políticas públicas, porque é independente da gestão que tiver, tem que realizar, né? Então, eu acho que eu respondi de uma forma geral as perguntas. Eu acho. Qualquer coisa a gente volta de novo para responder. Tá dando para me ouvir aí, galera? Hein? Sim, beleza, porque tá nessa dúvida. Primeiro eu quero destacar a primeira pergunta que foi feita para nós, às 7h20, a gente não estava nem no ar ainda, né? Da Raulina Lima, sobre essa questão do investimento que está sendo feito no atual governo, e já foi muito bem colocado aqui que nenhum investimento está sendo feito. Mas bem antes de não investir, o primeiro ato do atual governo, em 2019, foi desestruturar o Conselho Nacional de Política Cultural. E com isso ele acabou com a cadeira da capoeira, que a gente lutou com a Rede Nacional de Ação pela Capoeira para conseguir o espaço no Conselho Nacional de Política Cultural, muito bem representado pelo mestre Ninja de Itabuna, lá naquele conselho. Acabou com a cadeira da comunidade quilombola, acabou com a cadeira da comunidade LGBTQI+, acabou com a cadeira do hip hop, do povo de matriz africana, sem contar vários setoriais, inclusive do patrimônio cultural e material, que é um setorial de nosso interesse naquela instância, né? A gente utilizou muito tempo como estratégia ocupar os conselhos de políticas públicas, porque a gente entendia que ocupar esses conselhos, a gente poderia, a partir deles, buscar ações que efetivassem construção de políticas públicas para a capoeira nos municípios, nos estados e no governo federal. Ocupamos em 2012 o Conselho Nacional de Política Cultural, conseguimos uma conquista da cadeira da capoeira, ajudamos na construção do Plano Nacional do Patrimônio Imaterial, que até hoje não foi publicado, né? E ali incluímos várias ações previstas para a preservação da capoeira enquanto patrimônio cultural. E aqui no estado do Rio de Janeiro, eu, o mestre Robson, o mestre Abutre da Senzala e o mestre Ricardo do Ilê de Angola, fomos conselheiros estadual de política cultural, conseguimos inserir a capoeira no sistema estadual de cultura e, a partir dessa inserção, a capoeira ter acesso direto ao Fundo Estadual de Cultura, na construção das suas políticas públicas, né? Aqui na cidade de Guapimirim, onde eu moro, eu fui presidente do Conselho de Cultura até bem pouco tempo, nós incluímos a capoeira no Plano Municipal de Cultura, né? Que ainda, por que pareça, não foi sancionado, né? Mas aprovamos algumas ações. Quando eu fui assessor parlamentar em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, conseguimos criar uma lei colocando capoeira na escola, com plano de trabalho, com orçamento, mas em função das diversas divergências no seio da capoeira, isso não andou. A lei está lá, mas está parada, não anda. O recurso não chegou mais, né? Em 1989, na cidade de Niterói, o mestre Tio Robson, nós conseguimos levar a capoeira no governo do Jorge Roberto Silveira também para dentro das escolas, e depois, mestre Tio Robson sendo assessor parlamentar em Niterói,
conseguimos aprovar uma legislação voltada para a capoeira na escola. No que tange toda essa construção de política pública e voltada principalmente para os nossos patrimônios, na questão do recurso, ele sempre foi escasso, né? Como disse a Daniele Canedo, a política é construída por pessoas que estão lá dentro. Por exemplo, né, tanto em Salvador, no Rio de Janeiro, quanto no Congresso Nacional, criaram a Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira. Em defesa de quê? Né? Isso foi criado em 2010. O primeiro presidente dessa frente foi o Acerino Popó, que é um baiano que era do boxe, né? E depois ainda está lá, a cada legislatura tanto sobre... Mas não se construiu política nenhuma, se construiu política de interesse de determinados legisladores para seu bem próprio, para angariar votos esses que ocasionaram o quê? Uma eleição de um presidente fascista, de um presidente que não tem compromisso com a cultura, com a educação, muito menos com a saúde do povo brasileiro. Então, a gente percebe que a perda de recursos, que a perda de políticas públicas voltadas para os nossos patrimônios, não só a capoeira, mas como a comunidade quilombola, né? O nosso patrimônio indígena, né? Que é, como diz aqui um artigo de um amigo meu, o cocô petrificado do presidente, né? Então, essas visões de Estado não se tem. O desmonte do Ministério da Cultura, o aparelhamento do IFAM, né? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o IFAM era superintendente, era Célia Corsino, uma das maiores autoridades que eu conheço, também na área do patrimônio, né? Funcionária de carreira. Colocou uma assessora de um deputado que não tinha nada a ver com esse processo. Então, todo esse desmonte, ele traz desvalorização do nosso patrimônio, traz desconstrução das políticas públicas e dos ganhos que a capoeira, por exemplo, já teve, né? O que existe hoje são ações pontuais, né? Por exemplo, o Estado da Bahia, né, conseguiu fazer aí algumas ações pontuais com a superintendência, porque desde 2012 o IFAM decidiu descentralizar suas ações de salvaguarda da capoeira no Brasil. Então, deu competência para cada superintendência dialogar com os detentores e detentoras nesse processo. Então, ações pontuais, né? Ano passado nós fizemos uma ação aqui, né? Teve um TAC, termo de ajuste de conduta de uma empresa com o IFAM, né? Que ela infringiu a lei ambiental, então tinha um recurso. Esse recurso fez uma ação de salvaguarda que a gente fez no museu que pegou fogo, foi lá na Quinta da Boa Vista, no mesmo espaço do Museu Nacional, né? Então fizemos uma ação de salvaguarda. Então são questões pontuais. Em Roraima, algumas questões pontuais foram construídas, fizeram lá, né? Publicaram livros, né? Publicaram cartilhas, lançaram CDs, são ações pontuais, né? Que existe. Na Paraíba há um diálogo. E mais algumas outras superintendências, as pessoas não querem nem dialogar com a capoeira com medo de todo o processo que a gente está vivendo hoje nesse Brasil. Então, são questões importantes que a gente precisa fazer uma análise, né? Essas perdas que a capoeira está tendo em função da desconstrução da política pública de cultura nesse país. As pessoas demonizaram a cultura, né? Tentam implementar ações da escola sem partido, né? Botam a culpa tudo na esquerda, e a gente vive um processo em que a capoeira, muitos de nós da capoeira estamos embarcando nesse processo, né? E a gente precisa fazer uma reflexão em relação a isso. Hoje se pensa, por exemplo, né, que essa é uma área bastante estudada também pelo Neumer, que é a questão da profissionalização. Hoje tem um debate sobre a profissionalização. Ora, como se pensar em profissionalizar uma arte que o próprio já nasceu, se, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial diz que é livre o nosso exercício em todo o território nacional. Para que eu quero estar preso no momento que está se sendo desconstruída? Acabou-se com o Ministério do Trabalho, acabou-se com a legislação brasileira trabalhista, né? Então, se destruiu todo um arcabouço jurídico voltado para a defesa do trabalhador, como disse um jornalista, como disse um professor aqui no debate da UFBA, a carteira não é verde e amarela, deveria ser uma carteira cinzenta, essa nova proposta que está aí, está tirando direitos históricos dos trabalhadores, e aí o capoeirista quer estar preso a uma questão de pensar a capoeira enquanto profissão, achando que isso traz garantia de direitos, né? Isso não traz garantia de direitos, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar na regulamentação, talvez, do trabalho, pensar em ações. Eu lembro que durante o debate do Procapoeira o pessoal estava cobrando do IFAM aposentadoria. Não, o IFAM tem que aposentar a gente. É atribuição do IFAM? Não é atribuição do IFAM, né? Claro, ainda você fala. E aí, Amanda, dá uma volta só.
Estamos com poucos minutinhos aqui, 2 minutinhos só. Beleza. Então, para concluir, a gente precisa fazer uma reflexão sobre essas questões, sobre a perda que a capoeira está tendo e não... E o senhor ficou mudo agora. O senhor ficou mudo. Alô? Voltou? Em pensar, por exemplo, o que o Neo Beltrão é muito sério. A gente vota no deputado, vota no vereador, não acompanha aquele processo. Então, eu quero aqui de público dizer, como disse a Daniele Canedo, agora o momento é de colocarmos os nossos e as nossas lá. Pensarmos uma construção de pessoas que possam trazer efetivamente recursos públicos na construção de política pública para a capoeira. Não é possível um deputado federal, durante seu mandato, ter direito à emenda parlamentar de 16 milhões e a capoeira não tem uma cota desse processo. Muito pelo contrário, eles votam para tirar direitos, para cortar o orçamento da cultura, impactando fortemente na capoeira, inclusive, né? Enquanto isso, a gente vai perdendo nossos mestres nos hospitais, em suas casas, em suas rodas, na rua. Então, a gente precisa fazer, nós, mestres e mestres, vamos refletir, vamos buscar ações, vamos fiscalizar a ação do poder público, não só do executivo, mas o que é feito pelo legislativo, né? Principalmente na construção de política pública. Na votação do orçamento de construção de política pública, vamos lá discutir o plano plurianual, vamos incluir a capoeira nessa discussão. É necessário isso, né? Então, essa é a minha fala. Obrigado. Mestre. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui dessa mesa redonda, de mais uma mesa redonda no Congresso Virtual da UFBA. Foi promovida pelo FORPOP, pelo Fórum Permanente de Artes e Tradições Populares da UFBA. Infelizmente, chegamos ao final do congresso, né? Realizamos 5 mesas de capoeira. Espero que esse possa ser o pontapé inicial do nosso segundo Congresso Internacional de Pesquisadores da Capoeira. Realizamos o primeiro em 2013, no FRB em Cachoeira. Precisamos realizar o segundo. Já estamos lançando essa proposta aí da UFBA, poder sediar esse evento. Então, quero agradecer a presença de todo mundo, da professora Daniele Canedo, do mestre Saudado, do mestre Paulo Kikongo, de todos que acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, né? A gente está se despedindo, mas logo a gente inventa outro congresso, outras lives, outras mesas redondas, porque a conversa não continua, a papoeira nunca morre, né? Então, senhores, alguém tem alguma coisa a falar? Temos 1 minuto. Eu queria só agradecer, né? Pedir licença a todas e todas, pedir licença a Daniel, 1 minuto. Só te agradecer, parabenizar vocês, né? O FORPOP aí foi excelente, foi um momento de aprendizado, dizer que nós, da Rádio Capoeira, estamos à disposição para divulgar todas as ações que são efetivas para o engrandecimento da capoeira e dois do Brasil do mundo. Obrigado, boa noite. Obrigado também. Gostaria de agradecer também, né? Se vocês quiserem continuar o diálogo, né, me sigam lá nas redes sociais, entrem em contato, @Mestre Saudado no Insta, Mestre Saudado no Facebook. Obrigado. Tchau, tchau. Também agradecer e dizer que estou com vocês nesse congresso, acho fundamental, vamos falar disso sim, vamos falar mais sobre a capoeira. Um abraço a todos, também me coloco à disposição, a gente vai conversando por aí pelas redes e na universidade também. Um abraço, tchau. Então, galera, mais uma vez, muito grato a todas, a todos. Quero continuar, todo mundo para poder permanecer nessa sala, porque a gente vai ter um pronunciamento do nosso reitor João Carlos Salles, né, fazendo um balanço, uma avaliação desse congresso da UFBA. A gente está passando por esse momento de pandemia muito complexo, principalmente para as universidades públicas. Nossos professores não se prepararam para esse momento de aulas virtuais, mas a universidade pública está no seu papel, se esforçando ao máximo, né, para manter a chama do debate, da produção de conhecimento e da disseminação do conhecimento, da popularização da ciência nesse momento difícil. Então, esse congresso é uma iniciativa para poder continuar fazendo esses diálogos, né, e levar a pesquisa, levar toda essa produção, essas reflexões à sociedade. Né? Temos que resistir, né, mais do que nunca. A universidade pública, as pesquisas, né, são extremamente necessárias para a sociedade, porque é daí que virão soluções, né, não apenas para a cura do vírus, mas para nossa sociabilidade, para nossas questões, né, e para nossa capoeiragem. Nós estamos aprendendo essa outra ginga. Hoje discutimos essa ginga com o Estado, com o poder público, com a universidade. Então, a capoeira não para, não acaba aqui. Vamos embora. Muito grato a todos, boa noite, axé. Até a próxima.
Estamos encerrando o primeiro congresso virtual da UFBA. A UFBA se mobilizou e mostrou sua face. Conseguiu construir uma trama de afetos e reflexões. Mobilizou a comunidade acadêmica dentro da própria universidade e fora da universidade. São 38 mil inscritos no congresso. Desses, 15 mil da comunidade UFBA, 23 mil do país e de fora do Brasil. Nesse momento, nossa gratidão, portanto, à comunidade UFBA, aos nossos convidados, gratidão a quem sustentou o congresso, nosso suporte técnico, que fez um trabalho maravilhoso, como os participantes das mesas podem testemunhar, e os nomes deles estão na nossa página agora, visivelmente, como uma homenagem da UFBA a quem trabalha no seu dia a dia para tornar realidade o nosso sonho. A UFBA cumpriu, assim, a sua missão de mostrar sua pesquisa, mostrar os trabalhos em todas as áreas do conhecimento, pois temos excelência em todas as áreas do conhecimento e somos uma universidade plena, na qual se tecem relações profundas entre ensino, pesquisa e extensão. A UFBA, sim, oferece à sociedade um exemplo de conhecimento, ciência, cultura e arte, e solidariedade. Importante, sobretudo, num momento como esse, de pandemia, de calamidade sanitária, que temos enfrentado e procurado enfrentar com respeito e responsabilidade. Ao dar esse exemplo, a UFBA se posiciona de forma firme perante a sociedade, não desejando jamais que o resultado dessa pandemia seja, como já dissemos, uma soma insana de autoritarismo e morte. É preciso ter responsabilidade pública nesse momento e nós procuramos fazer a nossa parte. E continuaremos com nossa mobilização a todo instante. É preciso registrar que, como instituição democrática, como instituição de reflexão, também estamos defendendo que a universidade não seja atacada e, sim, firme seu passo, porque ela é um projeto de longa duração, da nossa sociedade. Esse é um momento importante de celebrar, contudo, esse gesto firme que a universidade deu nesse momento, perante uma situação tão difícil. E poder, com esse patrimônio, esse legado de reflexões, aprofundar o debate e seguir na nossa responsabilidade institucional, na nossa capacidade, na nossa ação acadêmica e na nossa mobilização política, porque o momento exige de todos nós defesa da civilização, do conhecimento, combate claro e decidido às manifestações que temos visto de barbárie. É o momento, portanto, e a UFBA assim se dirige à sociedade, para mostrar que vivemos a cada dia a nossa utopia. Nós somos um espaço de encanto com as possibilidades mais elevadas da natureza humana, na nossa relação com a sociedade, com o outro, na nossa produção de conhecimento. Nós procuraremos sempre honrar esse espaço de defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Viva a universidade pública! Viva a Universidade Federal da Bahia! Dia 9 de junho, Marcha pela Vida. Vamos estar juntos. A universidade, esse lugar de conhecimento e solidariedade, é lugar de resistência à incivilidade, à ignorância. Vamos defender a vida. A vida não se precifica, não pode ser parte de um cálculo, ela é condição da vida pública e da democracia. Todos juntos, frente pela vida, frente democrática pela vida. E 17 e 18 de junho, primeiro Congresso da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Vamos debater realidade e futuro da Universidade Federal. Estamos juntos. Abraço.